Amém? A paz de Jesus, o amor de Maria. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Podem se sentar, reunidos para partilhar a palavra de Deus, para colher aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite, para nos abastecermos. O tema passado para esse grupo de oração de hoje foi guerreiros em ordem de batalha. Quaresma não deixa de ser um período de batalha, batalhas espirituais que nós estamos vivendo. Talvez você viva essas batalhas durante todo o ano, mas em especial agora nós intensificamos esse período de batalha, nós intensificamos as nossas orações, nós nos preparamos para essa batalha nesse período de Quaresma. E quando eu preparava essa pregação, eu andei pesquisando sobre as batalhas, sobre os guerreiros romanos daquela época do reinado em Roma. E eu pergunto para você, você já viveu alguma batalha na sua vida? Nós não vivemos aquelas batalhas de colocar armadura, de empunhar uma espada, mas nós temos outras batalhas na nossa vida. Nós temos outras armas para empunharmos na nossa vida. E eu pesquisava sobre aqueles soldados que empunhavam essas armaduras, essas espadas, que se preparavam para essas batalhas. E eu achei muito interessante que eles eram submetidos a muitos treinamentos para estar à frente de uma batalha, para que ele pudesse se revestir com aquela armadura, para que ele pudesse empunhar uma espada. O treinamento começava com corridas, natação, treinava contra animais e era submetido a duros treinamentos para que o organismo dele pudesse suportar quando ele partisse para uma batalha. Eles eram incentivados, motivados a ter perseverança para quando eles saíssem para uma batalha, eles pudessem ir até o fim naquela batalha. Morrendo ou não morrendo, ganhando ou perdendo a batalha, mas eles eram submetidos a esse treinamento para que eles pudessem ter perseverança, para que eles pudessem ser vitoriosos. Somente depois de um grande período de treinamento, aquele soldado era colocado à frente do combate. Somente depois que ele conhecesse os seus inimigos, e o soldado também durante o treinamento, ele conhecia os pontos fracos e os pontos vitais do seu inimigo, para que quando ele fosse atacar, ele soubesse qual a forma correta, qual a forma melhor dele atacar o seu inimigo. Eles eram submetidos também à formação. Quando aqueles soldados saíam em ordem de batalha, não saía de qualquer forma, forma desorganizada, mas eles eram submetidos à formação também. Eles tinham uma hierarquia, eles tinham a quem obedecer. E aí nós, na nossa batalha do nosso dia a dia, na nossa batalha espiritual, eu pergunto para você, você conhece o seu inimigo? Você sabe quais são os pontos fracos do teu inimigo? Quais são os pontos vitais do teu inimigo para que você possa atacar também? Eu pergunto para você, como que você tem se preparado? Você tem se submetido a esse treinamento? Você tem se colocado de prontidão? Nós temos um Senhor também, soberano, que é Cristo. Você tem se colocado à escuta do teu Senhor, para saber qual que é a vontade dEle, qual o direcionamento, qual caminho você tem que seguir, de que forma que você tem que fazer para derrotar o seu inimigo. Por muitas vezes o inimigo
conhece mais da gente do que a gente conhece dele. Eu convido você a pegar Efésios 6, de 11 a 18. Efésios 6, de 11 a 18. Muitos já conhecem a armadura do cristão, e vai falar aqui sobre a nossa real batalha, sobre aquilo que nós devemos lutar incessantemente, sobre a nossa batalha dentro da igreja, a nossa batalha como família, a nossa batalha como filhos de Deus. Efésios 6, de 11 a 18. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Bíblia Ave Maria, página 1502. Se tiver alguém sem a palavra aí que possa se sentar com teu irmão. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Amados, a palavra de Deus, carta de São Paulo aos Efésios, nos coloca que o demônio, ele existe. E muitas vezes nós não acreditamos. Dois grandes perigos que nós queríamos colocar aqui nessa noite é que muitas vezes ou nós não acreditamos que o demônio existe, ou tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós falamos que é obra do demônio. São dois pontos extremos, mas quando acreditamos em qualquer um desses pontos, ou quando nós não acreditamos no demônio, ou quando nós atribuímos todas as situações ao demônio, nós ficamos mais vulneráveis aos seus dardos inflamados lançados contra nós, contra a nossa família, contra a igreja, contra a nossa comunidade. Quando nós não acreditamos ou quando nós atribuímos tudo, nós ficamos mais vulneráveis aos dardos inflamados do demônio contra nós, contra a nossa vida. Enquanto eu preparava essa pregação e eu li essa palavra, falando sobre esse ponto de acreditar ou não acreditar no inimigo, no demônio. Há 2 semanas atrás eu fui picado por um mosquito e fiquei com dengue. Fiquei enfermo durante 2 semanas. Então eu pensava, até isso não acontecer, a gente ouvia falar da campanha, a gente ouvia falar do pernilongo, mas não dava muita importância.
Mas depois que acontece, você começa a se preocupar, você começa a se prevenir. Nós começamos a usar repelente em casa, começamos a ter mais cuidado com as coisas. E aí eu pensava na minha vida espiritual, na nossa vida espiritual, da mesma forma como talvez eu ignorava a dengue, essa enfermidade. Depois que eu tive, eu comecei a me cuidar mais. Da mesma forma na nossa vida espiritual, hoje o Senhor nos alerta para que a gente tome cuidado, para que o inimigo não venha e tome conta da nossa casa, tome conta da nossa vida, do nosso coração. A dengue a gente toma medicamento, vai lá no hospital, toma um soro, se cuida. E em poucos dias a gente melhora. Mas quando o inimigo vem, quando o inimigo toma conta da nossa família, toma conta da nossa casa, muitas vezes a gente não sabe que caminho tomar. Quando ele toma conta do nosso coração, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mal. São barreiras que o inimigo tem colocado, fortalezas do mal que o inimigo tem lançado no nosso meio, que tem nos dividido, que tem causado divisão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que tem causado divisões dentro da igreja, que tem feito a gente perder a esperança, perder a fé. Pensa aí no teu coração, quantas situações na tua vida você tem perdido a esperança. Quantas situações em pessoas próximas dentro da nossa casa tem levado elas a perderem a fé e a esperança, a ficarem desesperadas. O Senhor vem nos pedir nessa noite para estarmos em ordem de batalha. O Senhor tem nos dado ferramenta para isso. Só que muitas vezes nós não temos buscado, nós não temos intensificado os nossos treinos, ou seja, a nossa vida de oração, nossa vida de confissão, nossa vida de comunhão, a prática da caridade. Quantas ferramentas o Senhor tem nos dado para que possamos batalhar também. O Senhor tem nos convidado constantemente para estarmos em ordem de batalha. Mas assim como muitos perigos que nós ignoramos está ao nosso redor, nós ignoramos os perigos espirituais também. Assim como nós ignoramos a tantas coisas que está ao nosso redor que nos faz mal, assim como nós ignoramos a muitos alimentos que nós comemos e também nos faz mal, como nós ignoramos tantas coisas que a gente assiste na televisão e que vai fazendo mal, vai nos tirando da presença de Deus. É assim que o inimigo vai construindo o seu reino. É nos tirando da presença de Deus, é fazendo com que a gente acredite que determinadas coisas na nossa vida não faz mal, não tem problema. Como foi colocado, a gente tem rezado Ave Maria por muitas vezes na nossa vida, mas a nossa vida tem continuado a mesma, não tem se transformado, não tem mudado, não tem tido conversão, não tem tido atitude. Nós temos participado de muitos grupos de oração, temos vindo à Santa Missa durante várias vezes na nossa vida, mas não tem tido mudança no nosso coração, não tem tido mudança na nossa vida.